Já que falas em peso político, deixa-me perguntar também aqui ao José relativamente às pazes que fizeram o Real Madrid e também a UEFA. Isso aconteceu há pouquíssimos dias. Em que posição é que vai ficar o Benfica? Poderá sair prejudicado devido a esta aliança que voltou a surgir, se é que podemos chamar assim? Em primeiro lugar, deixa-me dizer que este comunicado do Real Madrid de alguma forma ilustra aquilo que está a passar. O clube espanhol agradece todo o apoio que a nível mundial o seu jogador está a sentir. Portanto, este é o retrato fiel da situação neste momento. Por outro lado, da mesma forma que o Real Madrid foi contactado desde já pela instrução do processo para prestar declarações e dizer o que achar de direito de dizer, seguramente que o Benfica também já foi. Portanto, acredito que durante o dia o Benfica irá emitir um comunicado também, onde finalmente vamos ter uma opinião ou uma posição oficial do clube. Isso é uma presunção minha, não tenho essa informação, mas acho que faz sentido. Se o Real Madrid já fez ouvir a sua voz a partir do momento em que diz que foi contactado e que já providenciou os elementos que considera necessários para colar ao processo, pois eu acredito que o Benfica irá fazer o mesmo, já foi industriado nesse sentido também. Mas já agora, o Benfica ontem também fez um comunicado mas esta é outra pela fase, manhã. não é? Sim, mas falou numa campanha de difamação. Ao falar em difamação, difamação também é um crime. O que é que o Benfica estava a querer dizer com isso? Que também vai tomar a sua posição e que vai avançar para uma queixa-crime? Porque, no fundo, as palavras também têm de ter resultado e consequência, não é? Deixa-me só fechar este tema, porque eu acho que é um tema que tem alguma relevância. Acho que faz sentido o Benfica hoje emitir um comunicado também, como o Real fez, no sentido de dizer que, tal como o Real, e até fazendo de alguma forma sentido com essa posição que o Benfica tomou ontem, continua ao lado do seu atleta, que acredita naquilo que ele diz, acredita na sua inocência. Ou seja, o Benfica tentará, obviamente, neste processo, fazer a defesa de Prestiani. Isso parece-me evidente, até por posições anteriores que o Benfica já tomou e que tu tiveste a ocasião de dizer. Em relação à questão... Sendo que, Zé, desculpa interromper, acho que faltou sempre e continua a faltar, da parte do Benfica, um posicionamento firme que é, estamos do lado do Prestiani, firmes, mas estamos do lado da verdade. E vamos apurar, nós acreditamos no jogador, mas descobrirmos, e vamos até às últimas instâncias, para descobrir se ele está mesmo a dizer a verdade. Mas é isso que eu acho que vai constar hoje no comunicado. Mas já devia ter sido ontem. Eventualmente, mas digamos que este comunicado do Real Madrid pressupõe que o Benfica, dentro de pouco tempo, acho eu, dentro de poucas horas, fará também um comunicado oficial a dizer qual é o ponto de situação e aí provavelmente terá, digo eu, quer dizer, acho que é também está a sofrer com a pressão internacional, porque vimos jogadores de peso, também alguns ex-treinadores, comentadores de Espanha, Inglaterra, de França. Isso também coloca pressão ao Benfica e a Rui Costa, naturalmente? Dizia que o Benfica irá, com certeza, assumir uma posição institucional onde o nome do clube também não seja beliscado, de forma a defender aquilo que pode vir a ser considerado indefensável. Agora, o facto do Benfica estar a defender o jogador acho que é normal. Já ontem dei aqui o exemplo, estamos a falar de situações diferentes, de gravidade, qualquer delas é grave, mas ok, esta situação do racismo é qualquer coisa que é letra de ouro para a FIFA, portanto é qualquer coisa que não pode ser transgredida e desse ponto de vista, evidentemente que é uma situação que tem um contexto de muita gravidade. Mas dou o exemplo, já tive ontem a oportunidade de dizer, daquilo que se passou com o Mateus Reis na final da Taça. Mateus Reis que até já tomou posição nesta situação. Enfim, aí, digamos que havia uma prova factual, aquilo de que falava há pouco o Gonçalo. Aqui há uma presunção e há uma percepção de que alguma coisa de grave se pode ter passado, mas ainda não há essa prova factual, há testemunhos. No caso da final da Taça, havia imagens concludentes que apontavam nesse sentido e o Sporting não deixou de defender Mateus Reis. Nunca ouviste nenhuma palavra institucional do clube a verberar o comportamento do seu jogador. Portanto, desse ponto de vista, nós sabemos que há uma praxis dos clubes em proteger os seus ativos até por isto. Tu repara, se confirmar aquilo que parece estar em curso, que é
Prestiani ir ser severamente condenado pela UEFA, no mínimo com 10 jogos de suspensão e quem sabe até com uma parte criminal, que o especialista em direitos esportivos José Miguel Nora já fala disso hoje no Record, já tive a oportunidade de estar a ler. Não quer dizer que vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Estamos, obviamente, a falar de uma carreira de um jovem jogador de 20 anos que há 9 jogos consecutivos que é titular na equipa do Benfica, que finalmente apresentou rendimento constante. 9 jogos, desde a derrota com o Braga para a Taça da Liga, foi titular no Dragão frente ao Porto e nunca mais saiu da equipa até hoje e tem mostrado um rendimento que não lhe conhecíamos justamente também porque não estava a jogar em continuidade, e recordo-me do Gonçalo ter falado aqui nesse tema durante muito tempo. A verdade é que, quer dizer, se ele tiver este tipo de condenação, não só é um jogador que fica marcado, como uma carreira de um jogador com 20 anos pode ficar seriamente comprometida e, logo, e concomitantemente também o investimento que o Benfica fez dele. Portanto, eu percebo que o Benfica, de alguma forma, esteja a tentar defender, até onde for possível, o seu ativo. Agora, não se pode defender o indefensável. Por isso vamos aguardar para ver o que é que se vai passar. Mas eu, sinceramente, acredito que hoje vamos ter um comunicado do Benfica. Gonçalo, estamos aqui a falar muito do castigo de Prestiani, mas o Benfica também pode sair beliscado desta situação, porque no estádio também houve adeptos que acabaram por fazer sons de macaco e o gesto do animal. E hoje o Correio da Manhã escreve precisamente que o estádio pode ser interditado, o Estádio da Luz. Isso é um problema mais sério para o Benfica também? E é mais fácil de provar. Exatamente, há imagens. Com imagens fica mais claro e mais fácil. Sim, pode ser um problema acrescido no meio disto tudo. Deixa-me só em bom da verdade, porque no comunicado do Benfica, mas falta aquela parte que eu já referi, no princípio do comunicado diz que encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências hoje anunciadas pela UEFA na sequência do alegado caso de racismo, ou seja, estará para colaborar. Porém, tal como o Real Madrid, já retira a sua conclusão dizendo que não é que acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador. Porque isso eu acho bem. Tem que acreditar. O que diz no final é lamenta a campanha de difamação que o jogador tem sido vítima. Ou seja, no meio deste Mas porquê 80... difamação? O que é que o Real Madrid ou Vinícius Júnior ganhava em difamar um jogador? E porquê é que Vinícius Júnior iria inventar algo sobre uma causa que defende tanto ao longo dos últimos anos enquanto jogador de futebol? Sim, eu concordo com isso e acho que não faz qualquer sentido e seria gravíssimo inventar uma coisa dessas. Mas acho... Eu já agora, desculpa interromper, mas há pouco disseste que conta muito a prova testemunhal, mas o facto de Prestiani... Só a prova testemunhal é que vai contar. Não há outra prova? Aquilo que eu vos quero perguntar é só o facto de Prestiani colocar a camisola à frente da boca mostra que disse algo comprometedor. Isso também não pode ser uma prova ou é só uma suposição? É que isto... Porque eu não quero em momento nenhum... Espera, eu não quero em momento nenhum parecer que estou a defender alguma coisa conotada com racismo. Mas o Vinícius também colocou a mão na boca para falar com... Acho que foi com o Otamendi. Mas Prestiani não reagiu. Otamendi não reagiu nessa situação. Até não reagiu a levantar a camisola. Reagiu foi de outra forma. Reagiu também de forma agressiva. Em vez de ir a correr para o árbitro a dizer o que é que ele tinha dito. Imagina o Prestiani agora ir a correr porque o Vinícius chamou... umas coisas engraçadas, não foi? Também, vamos lá ver, o Vinícius é um provocador, já dissemos isto ontem, e é incendiário, já percebemos isso. É o típico jogador que se coloca a jeito para incendiar estádios. Isso significa que é para abrir a caixa de Pandora? Ou seja, isso significa que agora os adeptos podem me apelidar de macaco? Não. Mas vai receber réplica, sim, mas... Deixem lá a gaveta do racismo fechada. Não é preciso abrir a gaveta do racismo. E, portanto, acho que aqui foi ultrapassada essa linha. Sim, porventura podemos dizer os adeptos, e se calhar o Prestiani tinha a razão do seu lado porque o Vinícius chamou-lhe algumas coisas. Perdeu a razão quando abre a gaveta do racismo. Eu acho que é por aqui. Agora... a tua primeira pergunta foi... Estavas-me a perguntar uma coisa qualquer de... A primeira de todas foi sobre o estádio poder ser interditado. Não sei se querias falar sobre isso. Outra coisa qualquer porque sobre a questão de ter tapado a boca, se isso não era só por si uma prova, é comprometedor. Não, isso obviamente que é...
é revelador que ele disse alguma coisa. Agora, por eu dizer alguma coisa como à frente, não significa... Espera aí, que ele disse alguma coisa de gravidade tamanha conotada com racismo. E, portanto, eu não acho que as coisas são demasiado graves para que exista este Benfica-Real Madrid fora de campo. Portanto, eu acho que a partir daqui o posicionamento dos jogadores eu percebo, porque acreditam na versão do Vinícius, sim. O posicionamento contra o racismo deve ser firme, sim. Mas o condenar sem provas, para já, também acho que é demasiado. Vamos falar de jogadores agora, então. E só dizer uma coisa. Sim. Mas o mais importante, já me lembro o que é que eu ia dizer, o mais importante no meio disto tudo, e vou voltar a insistir na mesma tecla, é quem não deve, não teme. O Prestiani, ao ser embrulhado no meio deste caso, já devia ter pedido a palavra. E não é nas redes sociais, não é o Benfica falar por terceira pessoa, é o próprio, olhos nos olhos com as câmaras, dizer: eu disse isto. Já percebi que o José quer responder. Sim, vou só dar uma notícia e passo a palavra a ti, certo, e respondemos. Muito porque bem. O Luizão, entretanto, denunciou as ameaças que lhe foram feitas depois de ter defendido Vinícius Júnior. O anticapitão do Benfica revela agora que nas últimas horas o chamaram de macaco Judas e que lhe disseram que não ia mais pisar o Estádio da Luz. O eixo central esteve em direto na ESPN Brasil e denunciou os insultos racistas que recebeu precisamente nas redes sociais em resposta ao apoio a Vinícius Júnior na polémica com Prestiani. Luizão chegou mesmo a emocionar-se ao falar da situação e ao dizer que o Vinícius é um herói e referência no requisito de defender a bandeira do preconceito, do não ao racismo. José, querias responder e já te coloco então aqui a questão sobre o Luizão e sobre esta pressão que até antigos jogadores do Benfica estão a fazer. Bom, em relação à posição de Luizão, e depois já lá irei ao tema que queria abordar, é uma opinião que tem que se respeitar. Obviamente que qualquer cidadão neste mundo tem direito a ter uma opinião sobre o tema. Agora, a questão é ter opiniões definitivas, um pouco na sequência daquilo que o Gonçalo dizia, sem ainda se terem apurado todos os factos e a realidade. Há indícios, há percepção, alguma coisa aconteceu, tudo isso é verdade. Mas tu repara, muito mais responsabilidades da colisão tem Gianni Infantino, o presidente da FIFA, e já tomou parte. É aqui que eu acho que, a partir do momento em que tu vês pessoas com altíssimas responsabilidades no contexto do futebol mundial, e mais responsabilidade do que Gianni Infantino ninguém tem, tomar uma posição clara sobre o tema, parece mais ou menos claro e óbvio e evidente qual é a direção que o assunto está a tomar. Agora, em relação a Luizão, enfim, eu já ouvi várias considerações, até de um ajuste de contas ou qualquer situação mal resolvida com o Benfica. Recordo que ele foi afastado de funções em 2024 por esta administração. Mas também é verdade que é um internacional brasileiro, é um jogador brasileiro, conhece Vinícius, também ele é um jogador negro. Portanto, quer dizer, tudo isto nós temos que ponderar de um lado e do outro. Agora, não deixa de ser um bocadinho surpreendente que um capitão do Benfica, foi capitão durante N anos, que tenha esta posição, não em relação ao jogador, mas em relação ao próprio clube e acusando até adeptos do próprio clube de o terem tratado da mesma forma, etc., pronto, fica registado. É o mínimo que se pode dizer. Eu queria dizer que, em relação àquilo de que estávamos a falar, também acho que é significativo o facto da Federação Argentina até agora, ele é internacional, de escalões jovens e até já atuou uma vez pela seleção principal. Portanto, não é só jogador do Benfica, é jogador da seleção argentina ou das seleções argentinas. Esteve presente no Campeonato do Mundo de Júniores, foi um dos jogadores mais destacados. Até agora não houve nenhuma posição da Federação Argentina e já agora... Mas devia haver, na tua opinião? Já te vou dar a minha opinião. Eu, para já, estou apenas a constatar o cuidado com que este assunto está a ser tratado, até com pinças, por, enfim, entidades que são importantes neste processo. É normal que um jogador que já foi tantas vezes internacional jovem, que esteve num Mundial de Júniores há pouco tempo, que já foi uma vez internacional pela seleção principal, que é campeã do mundo, pudesse ter uma palavra de apoio, de conforto em relação ao jogador. Não o está a fazer. E mesmo os seus colegas argentinos do Benfica,
tanto Barrenetxea como Otamendi também não tomaram nenhuma posição pública. Ao contrário, por exemplo, daquela que o Luizão tomou. Na minha opinião, qual é a leitura? Estavas-me a perguntar que eu faço tudo isto, é que o assunto é extremamente delicado e que há uma estratégia, até jurídica, no sentido de ninguém tomar posição sobre o tema. Ou seja, o Benfica internamente deve ter dado essas orientações, presumo que deve ter sido o caso, mas com a dificuldade que Otamendi não quisesse interceder em favor de um colega, de quem ele é capitão, ainda por cima seu compatriota, e por outro lado, o próprio Barrenetxea, que também é argentino, como sabemos, e por outro lado, a Federação Argentina até ao momento não tomou nenhuma posição sobre o assunto. Eu acho que tudo isto nos dá pistas de que a situação é grave, é delicada e está a tomar uma determinada direção. No caso do Benfica e dos jogadores do Benfica, que são compatriotas da Otamendi e particularmente o capitão, eu creio que claramente há instruções e diretrizes do clube para dizer que ninguém se mete em nada enquanto os primeiros trâmites do processo, que o Benfica já deve ter dado também a sua posição tal como ao Real Madrid, daí eu falar na iminência desse tal comunicado do Benfica, que eu estou convencido que vai acontecer nas próximas horas, ninguém fazer nada que possa eventualmente prejudicar ou colocar qualquer empecilho ou travão ou ruído num processo que é extremamente delicado. Ao contrário, aconteceu no Real Madrid, porque praticamente todos os jogadores acabaram por fazer publicações com o Vinícius Júnior e a prestar todo o apoio ao jogador brasileiro. Falando em brasileiro, Gonçalo, qual é que é a tua opinião relativamente a esta reação de Luizão? É compatriota, se calhar também sente mais esta dor? Ou, no teu entender, pode ser mesmo um ajuste de contas com o Benfica? Não, essa última versão não quero acreditar. Obviamente que, sendo compatriota, tem talvez mais atenção àquilo que tem sido o histórico do Vinícius. E, portanto... Desculpa-me interromper-te, Gonçalo. Eu referia-me, por exemplo, a este aspecto. Na primeira intervenção de Luizão, creio que ele disse qualquer coisa como sinto vergonha de ser do Benfica, ou coisa que vai. Quer dizer, ele está a misturar o clube neste episódio, que antes de tudo é um episódio individual. Desse ponto de vista, um jogador que foi tantos anos capitão do clube, afere um bocadinho a sensibilidade de ele ter dito o que disse nessa parte específica. Sim. Aliás, o Mbappé teve o cuidado de retirar o nome do clube do jogador em si. E, portanto, se aconteceu um episódio com esta tamanha gravidade, por isso é que eu acho que muitas vezes é com leveza que se fala sobre este caso. É que uma coisa é tu saltar-te a tampa e dizeres 2 ou 3 alarvidades. Outra coisa é tu entrares dentro da gaveta do racismo. E é muito fácil quem está de fora ter uma opinião. Claro, foi isto que aconteceu, está fechado. Para mim seria gravíssimo, porque é uma mancha grande naquilo que é a tua vida, já nem vai à tua carreira, à tua vida. E portanto, por isso é que eu digo, separar bem as águas. Eu quero ter a convicção clara de que aquele indivíduo em concreto cometeu este erro tamanho, para poder apontar o dedo e dizer com convicção. Ora, falta essa prova, e por isso este caso do Luizão é mais a juntar ao facto de faltarem mais provas. Eu quero muito também dizer, porque eu acho inadmissível que nos dias que correm continuar a existir este comportamento por parte de algumas pessoas. E por isso eu também quero muito ter a dianteira de poder dizer e criticar. Só que, infelizmente, ainda nos faltam essas provas cabais. E, portanto, nesse sentido, acho que é precipitado tomar aqui esse partido.